Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Nas próximas páginas, você vai conhecer a história de Jasmine e Ashton, dois atores tentando avançar na carreira e na vida. Para que tire o máximo da leitura, uma breve explicação sobre o mundo das novelas e soap operas ajuda a contextualizar e ambientar o romance. Jasmine é uma atriz que ficou famosa por seu trabalho em soap operas. Soap operas são um gênero televisivo, com histórias dramáticas ou cômicas, muito popular nos Estados Unidos. Apesar de serem parecidas com as novelas brasileiras, decidimos manter o termo soap opera porque o formato tem duas especificidades. As produções começam sem previsão para terminar, então é comum que fiquem anos no ar. General Hospital, uma das mais famosas, está em exibição há mais de 50 anos. E são sempre televisionadas no período da tarde. Algumas das soap operas mais conhecidas e mencionadas neste livro são Days of Our Lives, The Young and the Restless, Passions, The Bold and the Beautiful. Esta chegou a ser transmitida no Brasil em dois momentos diferentes, com os títulos Paixão e Ódio e Malha de Intrigas. Ashton é um ator famoso no ramo das novelas latinas, ou telenovelas no original. Elas são bem parecidas com as novelas brasileiras e duram normalmente menos de um ano. O termo novela mexicana se popularizou porque o México foi um dos pioneiros do gênero, exportando muitas de suas novelas, mas, uma vez que outros países latinos começaram as próprias produções e o gênero evoluiu, decidimos manter o termo novelas latinas. Algumas das mais conhecidas e mencionadas neste livro são Maria do Bairro, Marimar, Yo Soy Betty La Fea, Café com Aroma de Mulher. Esperamos que você ame este livro tanto quanto nós. Abandonada. A palavra reluziu na frente de Jasmine em letras amarelas brilhantes, estampadas logo abaixo de uma foto do rosto dela. Em maiúsculas claro, e logo em seguida, detalhes exclusivos sobre a humilhante separação da estrela de soap operas Jasmine Lin e do playboy e rockstar MC Intri. Quem pendurou isso aqui? Perguntou Jasmine, tapando as palavras com a mão, como se o gesto pudesse fazer com que elas desaparecessem, como se toda aquela provação constrangedora pudesse ser escondida com tamanha facilidade. Tinha sido bem difícil desviar dos tabloides com a foto dela estampada em lugares como o supermercado e o aeroporto, mas Jasmine achou que estaria segura na cozinha da avó, no Bronx. Só que não. Lá estava mais uma daquelas capas detestáveis, presa na porta da geladeira com ímãs no formato de uma panela de paeja e da bandeira de Porto Rico. Nós pedimos para a abuela tirar isso daí, mas ela disse que a foto era boa, respondeu a prima Ava atrás dela. Porque ela é boa. A voz da abuela Esperança elevou-se com indignação, vinda da pia da cozinha. Ela secou as mãos em um pano de prato e se juntou a Jasmine em frente à geladeira. Boa? Jasmine apontou para a capa. Eu pareço um servo iluminado pelos faróis de um carro, vendo um filme com todos os meus términos passar diante dos meus olhos. Que quer? Não. Você está linda, mas precisa caprichar mais no hidratante. A abuela deu um tapinha na bochecha de Jasmine. Jasmine ignorou a crítica sobre sua rotina de skincare e olhou mais de perto a capa da revista. Um paparazzo havia tirado a foto num dos raros dias de chuva em Los Angeles, no momento em que ela saía do salão de beleza onde tinha ido fazer a sobrancelha. A manchete, abandonada, combinada com aquela imagem, olhos lacrimejando e cabelo desarrumado, dava a entender que MC Intri a tinha deixado porque ela estava horrível, ou que ela estava horrível porque MC Intri a tinha deixado. De uma forma ou de outra, aquilo era ridículo e incrivelmente ofensivo, e estava em bancas de jornais e geladeiras por toda parte para que todos vissem. Você devia ficar feliz por ter uma foto atual na porta da geladeira, interrompeu a outra prima, Michelle, com um calafrio exagerado, segurando o bule de café. A minha mais recente é do segundo ano do ensino médio, quando eu ainda usava franja e aparelho nos dentes.
Aquela foto também é boa, protestou Esperança. A geladeira estava coberta com fotos dos 12 netos de Esperança e Willy Rodrigues em diferentes fases da infância, ainda que já fossem todos adultos, presas por uma coleção de ímãs reunidos ao longo de toda uma vida, vindos de vários lugares do mundo. Todos os netos tinham descendências diferentes, e Jasmine sempre pensou que a variedade de tons de pele na porta da geladeira da avó poderia ser usada como uma paleta de bases para maquiagem. Jasmine, Ava e Michelle tinham todas cabelo escuro, mas a semelhança parava por aí. Michelle, cujo pai era italiano, tinha olhos castanho claros, um tom de pele bege quente e cabelo liso. Jasmine tinha a pele de um tom marrom dourado, olhos castanho escuros e um cabelo ondulado e volumoso que ela normalmente alisava para seus papéis. Ava, cuja mãe tinha nascido em Barbados, era mais alta que as outras e naturalmente bronzeada, com olhos cor de mel. O cabelo cacheado estava na altura dos ombros, resultado de um recente corte pós-divórcio. Mas as diferenças na aparência não importavam. Elas eram uma família. Jasmine lançou um último olhar fulminante para a capa da revista, mas não se atreveu a arrancá-la do lugar. Mesmo aos 30 anos, ainda tinha medo de despertar a fúria da avó. Esquece essa foto. Venha cá, nena. A abuela abriu os braços e envolveu Jasmine. Jasmine afundou naquele abraço, inspirando o doce perfume de baunilha e pó facial de Esperança. Fazia muito tempo que não visitava a avó, que não ficava na companhia daquela mulher tão querida por ela. Os sinais de que Esperança estava envelhecendo eram evidentes, embora ela ainda usasse um corte Chanel no cabelo, agora grisalho, e passasse batom todos os dias. Se você não está de batom e de brinco, é como se estivesse nua, dizia. Mas foi só depois de adulta que Jasmine entendeu o verdadeiro significado daquele hábito. Os acessórios funcionavam como uma armadura contra um mundo que queria tratar a avó como alguém menor e menos importante do que a mulher linda e brilhante que era. Ao se preocupar com a própria aparência, forçava as pessoas a levarem-na a sério. Jasmine deu mais uma olhada na capa da revista, que parecia zombar dela por cima do ombro de Esperança. Nunca mais, prometeu a si mesma. Nunca mais permitiria que sua vida amorosa desse à indústria nacional do entretenimento uma razão para colocar um holofote sobre ela. Jasmine Lynn Rodrigues estava cansada de relacionamentos. Ela soltou a avó, que assumiu o lugar de Ava no fogão, e se juntou às primas na bancada, onde Michelle servia canecas fumegantes de café. Depois de inspirar fundo e sentir o cheiro do café Bustelo misturado ao odor permanente de tempero sazon daquela casa, Jasmine tomou um gole do líquido amargo, desejando que fosse uma taça de vinho. Michelle indicou com a cabeça a porta da cozinha. Porão? Porão, concordou Jasmine. As três pegaram as canecas e rumaram para o andar de baixo. O porão reformado era o esconderijo delas havia muito tempo, um refúgio afastado do restante da família, onde podiam falar sobre suas expectativas, seus sonhos e sobre garotos idiotas. MC Intri certamente se encaixava na terceira categoria, embora Jasmine não tivesse o menor interesse em falar sobre ele, nunca mais. Se pudesse apagá-lo da memória, ela o faria. Não, melhor, o apagaria da memória dos outros. Assim, ele não seria mais famoso e ninguém se importaria com o fato de ela ter sido namorada dele. Onde mesmo você está hospedada? Perguntou Michelle quando elas se acomodaram no sofá. O móvel, quando pertencera ao andar de cima, era forrado com um plástico, mas, depois de sobreviver a 12 netos, a proteção foi removida e o sofá foi relegado ao porão. Jasmine tomou outro gole de café. A Screenflix me colocou no Hutton Court. É um desses hotéis residenciais. A empresa, o maior serviço de streaming do país, tinha escalado Jasmine para o papel principal no remake de La Patrona Carmen, uma novela venezuelana dos anos 1990. Depois do sucesso de remakes americanos de novelas latinas como Betty, A Feia, Jane DeVorge e A Rainha do Sul, a Screenflix tinha entendido o recado. Elas eram a onda do momento. Para Jasmine, que ficará famosa atuando em soap óperas e receberá inclusive uma nomeação para o Emmy da time, estrelar uma série na Screenflix podia significar a grande virada. Se tudo corresse bem, aquilo a levaria a outros projetos na empresa de streaming, ou até mesmo a um programa com um orçamento maior na TV fechada ou no horário nobre. Michelle levantou as sobrancelhas. Que chique. Jasmine deu de ombros. Mas é em Meditão. East ou West? Perguntou Ava. East. Michelle torceu o nariz. Péssimo. Não tem nada por lá. Nem me fale. Se fosse só mais um pouquinho afastado eu estaria dormindo no meio da rodovia. Mas Jasmine não tinha muito do que reclamar.
A Screenflix tinha um contrato com a rede de hotéis, e sua agente havia negociado para que ela ficasse em um dos quartos com vista para o East River. E como era fácil chegar aos estúdios de lá, o Hutton Court seria sua casa pelos próximos 3 meses. Ava e Michelle trocaram olhares, sem nem se darem o trabalho de disfarçar. Jasmine esperou um pouco, então perguntou: "O quê? O que foi?" Michelle a encarou volta para cá. Jasmine afundou no sofá. Ela sabia que isso ia acontecer. Toda vez que retornava a Nova York para uma visita ou a trabalho, as primas começavam uma campanha para persuadi-la a ficar permanentemente. As 3 tinham quase a mesma idade e haviam sido companhia constante umas das outras, unidas como irmãs. Com certeza mais unidas que Jasmine e sua irmã de verdade Gillian. Jasmine tomou ar para argumentar, mas Ava começou a falar antes que ela pudesse dizer uma palavra. "Escuta, estão filmando um monte de programas em Nova York agora. E você poderia ficar mais perto da gente. E de todo o resto da família." Jasmine balançou a cabeça. "Não, obrigada." Michelle deu de ombros. "Um pequeno detalhe. Já falamos sobre isso. As soap operas são filmadas em Los Angeles, e ainda tem 1 milhão de outras oportunidades por lá. Não posso deixar a cidade. Por mais que ela quisesse. Além do mais, eu tenho um plano." Michelle ergueu ainda mais as sobrancelhas. "Conta. Adoro bons planos." Ava largou sua caneca. "Vamos ouvir esse. É meu plano da mulher de sucesso." As sobrancelhas de Michelle se uniram. "O que isso significa?" "Um roteiro para atingir meus objetivos profissionais." Jasmine apontou para o teto, em referência à foto na porta da geladeira no andar de cima. Número 1. Mulheres de sucesso não são capa de revistas de fofocas. "Isso não é verdade", Michelle a interrompeu. "Olha só a Jennifer Aniston. Colocam a coitada na capa de revistas de fofocas por qualquer besteira." Era um bom argumento. Jasmine não queria aparecer outra vez na capa de um tabloide, embora aceitasse de bom grado seguir os passos profissionais de Jennifer Aniston. "Você poderia abordar isso de uma forma mais positiva", sugeriu Ava gentilmente. "Tipo, listando o que mulheres de sucesso fazem em vez de dizer o que elas não fazem." Era a cara de Ava sugerir aquilo, mas ela estava certa. As duas estavam. "Tudo bem." Jasmine arrancou uma folha do bloco de notas na mesinha de centro. O papel era decorado com motivos praianos nas bordas, chinelos de dedo, um guarda-sol, um baldinho e uma pazinha de plástico, e no topo, numa elaborada letra cursiva, estava escrito Esperança. "O que eu deveria escrever então? Que tal? Mulheres de sucesso só aparecem na capa de revistas de fofoca por uma boa razão", sugeriu Ava. "Isso não é muito apelativo", resmungou Jasmine, mas escreveu a sugestão da prima com a canetinha que ficava presa ao bloco de notas. "Qual o segundo passo?" perguntou Michelle. O rosto de Jasmine ficou quente quando ela murmurou: 2. Mulheres de sucesso não precisam de um homem para ser felizes." As primas se entreolharam novamente. Era um daqueles olhares que elas sempre trocavam quando o assunto era a vida amorosa de Jasmine. "O que acha de mulheres de sucesso são completas e felizes por conta própria?" disse Ava, num tom carinhoso. Jasmine não acreditava muito naquilo, mas como o objetivo do plano era impedir que um romance atrapalhasse sua carreira, escreveu o que Ava ditou. "E o terceiro passo?" perguntou Ava. Droga! Por que ela resolvera mencionar aquele plano idiota afinal? Jasmine pensou rápido. Mulheres de sucesso levam a carreira a sério. Michelle revirou os olhos. "Você acabou de inventar isso." "Tá bom." Jasmine jogou a caneta na mesa. 3. Mulheres de sucesso não ficam em casa chorando pelo ex. Ava fez um carinho no ombro de Jasmine enquanto Michelle pegava a caneta de volta e escrevia alguma coisa. Quando terminou, ela empurrou o papel para Jasmine. "Mulheres de sucesso são jefas donas da porra toda." "Eu quase escrevi donas e rainhas, mas com esse jefa seria redundante", explicou Michelle. Jasmine deu um sorrisinho, ignorando o nó em sua garganta. "Obrigada." As 3 ficaram em silêncio por um momento, tomando golinhos de café, então Ava colocou sua caneca de volta na mesa e apoiou as mãos no colo. "Você quer falar sobre isso?" perguntou em voz baixa. Era o mais próximo que ela podia chegar de perguntar diretamente sobre MC Intrigue. Sutileza e paciência eram as ferramentas preferidas de Ava, o que fazia dela uma excelente professora. Michelle, uma consultora de marketing bambambam que havia se tornado designer gráfica freelancer, era menos propensa a rodeios, mas costumava seguir o exemplo de Ava quando concordava com sua atitude. "Vocês viram as revistas de fofoca, então já entenderam." Jasmine soltou um longo suspiro. "Obviamente MC Intrigue e eu não estamos mais namorando."
A gente sabe que essa não é a história completa, disse Ava. Ele era um cretino, de qualquer maneira, falou Michelle ao mesmo tempo. Então o celular de Jasmine tocou. Salva pelo gongo. A última coisa que ela queria naquele momento era relembrar a dolorosa e humilhante experiência de ter sido publicamente traída por um astro do rock. É minha gente, sussurrou Jasmine, atendendo o telefone. Oi, Riley. Oi, Jasmine. O tom alegre de Riley tomou conta dos ouvidos de Jasmine. Riley Shen era jovem e amigável, mas uma pitbull quando se tratava de negócios, e conseguia fechar acordos com uma ferocidade que fizera dela uma estrela em ascensão na agência. Chegou bem a Nova York? Cheguei. Deixei minhas malas no hotel e agora estou visitando minha família. Não vou te atrapalhar então. Mas quis ligar porque imaginei que você ainda não viu seu e-mail, e sei que você não gosta de surpresas. Um arrepio de terror percorreu o estômago de Jasmine. O que tinha acontecido agora? Consciente de que as primas a observavam sem disfarçar o interesse, ela manteve a expressão neutra. Não, ainda não olhei meu e-mail. Não é nada sério, disse Riley depressa, como se tivesse percebido a apreensão na voz de Jasmine. Só uma mudança na escalação do par romântico. Aquilo era, sim, algo sério. Nas leituras em Los Angeles, a química com o cara que ela achou que beijaria na série tinha sido boa. O ator que ia fazer o papel quebrou a perna em Aspen, continuou Riley. Ah, que droga! Foi um acidente de esqui? Estamos no verão. Uma vez que eles já tinham assinado o contrato, ele não deveria fazer nada perigoso, tipo esquiar. Não quando estavam a poucos dias de começar as filmagens. Não exatamente. Riley baixou a voz. Aparentemente ele foi se encontrar com alguém lá e tropeçou quando saiu do carro. Parece que estava tentando não ser reconhecido. Jasmine franziu o senho. Como você sabe disso? Alguém filmou tudo com o celular e vendeu para a Buzzweekly. Jasmine gemeu. A Buzzweekly era a revista que tinha publicado a história de MC Intre, tornando Jasmine conhecida. Mas não por um bom motivo, ela pensou, relembrando o primeiro ponto de seu plano da mulher de sucesso. Eu sei, disse Riley. A gente odeia a Buzzweekly. Mas eu assisti ao vídeo, e o cara dá tipo uma pirueta antes de se esborrachar por uma escada. Eram só uns 3 degraus, mas de tijolo. Ele quebrou a perna e ainda arranhou o rosto. Nossa, foi feio então. Mas não precisa ficar com pena dele. Uma garota de biquíni apareceu correndo para ajudar, e ficaram sabendo que ela tem só 19 anos, enquanto ele tem quase 40. Jasmine apertou o ossinho do nariz. Sempre havia um escândalo novo em Hollywood. Ainda que fosse reconfortante pensar que esse novo escândalo poderia fazer com que esquecessem o dela, Jasmine tinha suas dúvidas. MC Intre era bem famoso. E agora, por extensão, ela também era. Riley ainda não tinha terminado. Tudo isso para dizer que ele está fora do projeto. Você vai ter um novo par em Carmen no comando. Aquilo era uma mudança importante. Sabe se vamos ter novas leituras para ver se teremos química? Ou o negócio já está fechado? Já está fechado, disse Riley num tom de voz solidário. Os produtores não querem atrasar as filmagens, e ele está terminando de gravar um piloto, então não tem tempo para testar a química. E quem é? A ligação cortou por um segundo. Ashton Soares. Jasmine pestanejou. O quê? Você disse Ashton Soares? Uma de cada lado dela, Ava e Michelle arregalaram os olhos. Isso, confirmou Riley. Já ouviu falar dele? Já. Puta merda. Claro que já. Ashton Soares era o ator de TV favorito de sua avó. Por quase uma década, Esperança tinha assistido a todas as novelas em que ele trabalhará. Ela ia ficar louca quando descobrisse. Ah, que bom! Isso facilita as apresentações. Vocês vão se conhecer na mesa de leitura. Bom, vou deixar você em paz. Divirta-se com sua família. Jasmine murmurou uma despedida para Riley e baixou lentamente o celular até a mesa. Tinha sido uma total estupidez dizer o nome dele em voz alta perto das primas. Reação exagerada em 3, 2... Michelle apertou o pulso de Jasmine, os olhos castanhos arregalados. Ashton Soares, repetiu ela. Ashton Soares, puta merda. Ele é o Leão Dourado. Guinchou Ava. Michelle jogou a cabeça para trás, apoiando as costas da mão na testa com um gesto dramático. Eu matador. Eu homem sedutor. Eu duque de amor. Eu sei, interrompeu Jasmine. Ashton tinha feito umas 20 novelas diferentes em espanhol, e elas ficariam ali o dia inteiro se as primas resolvessem listar o nome de todos os personagens dele. Acho que meu preferido é o Leão Dourado, ponderou Ava. Era tipo uma mistura de O Poderoso Chefão com Indiana Jones. Eu gostei daquele em que ele fez um xerife das antigas. Michelle se empolgou.
Ele ficava muito estiloso naquele uniforme. Tá bom, já CH começou Jasmine, mas Ava interrompeu. Ele fez um vilão recentemente, gostei dele de barba. Só acho que mataram o personagem muito rápido. Ava. Michelle abriu a boca, horrorizada. Sem spoilers. Ava deu de ombros, sem nenhum remorso. Se você passasse mais tempo com a abuela já saberia disso. Enquanto as duas discutiam sobre os melhores papéis de Ashton, Jasmine digeria as últimas notícias. Ashton Soares era uma aparição constante nas novelas latinas, e mesmo que o espanhol de Jasmine não fosse bom o suficiente para entender tudo o que ele dizia, ela o tinha visto várias vezes na TV de Esperança ao longo dos anos. Ele era um homem bonito, ainda que às vezes tivesse uma tendência a atuações meio exageradas. Não que Jasmine pudesse apontar muitos dedos. O papel dela em O Esquadrão do Glamour, sua soap opera mais recente, que se passava numa agência de modelos, tinha exigido um nível de dramaticidade que até sua abuela fã de novelas havia achado meio ridículo. Mesmo assim, Cordélia, a personagem de Jasmine, uma esposa troféu que dava a volta por cima, tinha roubado a cena. Os fãs tinham adorado o romance proibido entre Cordélia e Kenny, o fotógrafo de moda viciado em jogo. Para Jasmine, Cordélia sempre teria um lugar especial em seu coração. A personagem lhe valerá uma indicação para o Emmy da Time e lhe garantirá o papel de Carmen. Não importava que Jasmine não falasse espanhol. Seu sotaque era perfeito, mesmo que sua conversação deixasse um pouco a desejar. Da última vez que tentará conversar com a avó em espanhol, Esperança dissera que Jasmine estava machucando seus ouvidos. Seu irmão mais novo, Jeremy, pegou bastante em seu pé quando descobriu que ela teria que falar espanhol para o papel, mas calou a boca rapidinho depois de Jasmine o lembrar que ele sabia ainda menos do idioma do que ela. Ainda que o espanhol fosse a primeira língua de seu pai, a mãe, apesar de ser metade porto-riquenha, metade filipina, falava muito pouco espanhol ou filipino, e por isso o principal idioma em casa era o inglês. Trabalhar nessa nova série seria tipo um curso intensivo e de imersão na língua, e ela esperava sinceramente conseguir enfrentar o desafio. Michelle levantou a mão, interrompendo os pensamentos de Jasmine. Espera, tive uma ideia. Jasmine gemeu. As ideias de Michelle eram sempre brilhantes, mas também sempre colocavam as três em maus lençóis. Como na vez que saíram escondidas para um show em Nova Jersey num dia de semana e perderam o último ônibus para voltar para casa. Precisaram ligar para o primo mais velho, Sammy, e pedir que ele as buscasse. O silêncio dele tinha custado caro. Quero ouvir essa ideia, disse Ava. Claro que ela queria. Cúmplice. Jasmine fez uma cara feia para ela. Eu não. Mas Michelle não podia ser detida quando tinha uma ideia. O aniversário de 80 anos da abuela está chegando. Se você trouxesse Ashton Soares para a festa como seu convidado, ela ficaria nas nuvens. Você ganharia o primeiro pedaço de bolo pelo resto da vida. Jasmine mordeu o lábio, incapaz de discordar. Não seria o acontecimento do ano na vida da avó, seria o acontecimento da década. E se você o trouxer, está liberada de participar dos preparativos da festa, acrescentou Ava. Não sabia que eu teria que participar dos preparativos da festa. Claro que vai. Todo mundo tem que participar. Até o Tony. Ele está em Londres. Ava deu de ombros. Não se preocupe, vou arrumar alguma coisa para ele fazer. Todos os primos precisam ajudar. Quantas vezes Jasmine tinha ouvido aquela frase? Todo mundo precisa ajudar, tinha sido uma das diretrizes de sua vida desde que ela se entendia por gente, ou até antes de ter nascido. A despeito de qualquer briga ou discussãozinha sem importância que pudesse haver entre seus integrantes, a família Rodrigues se unia quando era necessário. E o aniversário de Esperança seria um evento sobre o qual todos falariam por muitos anos. Mais uma razão para não acrescentar um elemento desconhecido a essa mistura. Mas Jasmine estava disposta a fazer qualquer coisa pela avó, incluindo pedir ao novo colega de trabalho um favor possivelmente constrangedor. Talvez Ava e Michelle estivessem certas. Talvez fosse hora de voltar para casa. O teto rangeu, seguido pelo som de passos acima da cabeça das três, movendo-se na direção da escada. Não contém a ninguém, sussurrou Jasmine. Eu ainda nem conheci o sujeito. E se ele for um babaca? Afinal, era algo bem comum entre caras da indústria do entretenimento. Tipo o MC Intiri. Dizem que ele é meio metido, ponderou Ava, mas profissional. Parece que é fácil trabalhar com ele. Não deixe que isso a impeça de convidá-lo. Michelle deu um tapinha no ombro de Jasmine e com a sobrancelha erguida, lançou a ela um olhar que queria dizer, é melhor você arranjar um jeito de trazer esse cara para a festa. Jasmine se afastou dela. Alguém abriu a porta do porão e desceu a escada.
O primo Sam apareceu e Jasmine guardou depressa o plano da mulher de sucesso no bolso da calça jeans. Ela não estava a fim de aturar as implicâncias dele. O que você quer, Sam? Perguntou Michelle. Ora, se não são as bruxas boquirrotas, disse ele, marchando até elas. Jasmine revirou os olhos. Sam as chamava daquele jeito fazia pelo menos uns 15 anos, e nunca tinha graça. Principalmente porque elas nem eram as maiores fofoqueiras da família. Sam me deu um sorrisinho. Você me fez perder uma aposta, sabia? Jasmine não gostou do aparente rumo da conversa. Como assim? Eu achava que você e MC Inter iam durar pelo menos uns 3 meses, mas você faz mesmo parte do clube das solteironas, né? Ele fez um gesto indicando as 3 mulheres sentadas no sofá. Enquanto Michelle e Ava gritavam com Sam mandando-o embora dali, Jasmine gemeu e cobriu o rosto com as mãos. Ela realmente havia cogitado voltar a morar ali? Nem pensar. Compraria a passagem de volta para Los Angeles no segundo em que as filmagens terminassem. As portas do elevador apitaram, depois se abriram com um zunido, e Ashton Soares entrou no escritório da Screenflix em Midtown Manhattan pela primeira vez. A decoração do lugar era moderna e espaçosa, paredes de vidro, poltronas de couro e um monte de plantas. O logotipo laranja e cinza da Screenflix estava por todo o canto, ao lado de posteres de algumas das mais recentes produções originais da plataforma de streaming, como os casos clandestinos do detetive Young, Showbiz, Festeiros e Os Sonhadores. Janelas enormes davam para o extenso gramado do Bryant Park. Fazia anos que Ashton não trabalhava para uma nova produtora. O estúdio em Miami onde eram filmadas suas novelas já era tão familiar que ele quase não prestava mais atenção ao ambiente à sua volta. Apesar de os estúdios de filmagem da Screenflix não serem ali, fez uma pausa para reparar no ambiente ao seu redor. E para encorajar a si mesmo. Vê se atua direito, pendejo. Era isso que você queria. O primeiro encontro com o novo elenco sempre o deixava nervoso, e o fato de que aquela produção em particular poderia significar tudo ou nada para sua carreira não ajudava para que se acalmasse. A Screenflix era uma aposta e tanto. Uma pessoa da produção que aguardava ali por perto, abriu-lhe um sorriso amigável. Olá, Sr. Soares. Meu nome é Sky. Estou aqui para acompanhá-lo até a sala de conferências. Sky tinha o cabelo bem curtinho, uma pele de porcelana, usava um bottom que indicava sua preferência pelo uso de pronome de tratamento neutro e carregava um tablet debaixo do braço. Obrigado. Ashton afundou as mãos nos bolsos antes que começasse a roer as unhas. Ele precisava de algo em que se apoiar, alguma coisa para segurar. Sabe onde posso conseguir um café? Vou levá-lo à sala verde primeiro, disse Sky, sinalizando para que Ashton seguisse seus passos. O senhor pode relaxar um pouco lá antes da leitura. Enquanto Ashton seguia Sky, repassou mentalmente as anotações sobre a série que o produtor havia enviado na noite anterior. Ainda que já tivesse lido aquilo incontáveis vezes, rememorá-las fazia com que se sentisse mais preparado e no controle da situação. Além disso, dava a ele algo em que pensar, para que não ficasse remoendo o declínio de sua carreira de ator. Carmen no Comando contava a história da vida amorosa e das conquistas profissionais de Carmen Serrano, uma assessora de imprensa que trabalhava para uma empresa especializada em agendar eventos para celebridades de origem hispânica quando iam a Nova York. Ashton tinha sido escalado para o papel de Vitor Vega, um cantor famoso. Na novela original, Vitor era um dos clientes de Carmen, mas os roteiristas tinham feito uma grande mudança. Vitor seria o ex-marido de Carmen. A dinâmica de um ex-marido era muito diferente da de um novo interesse amoroso. Teria que haver um nível de familiaridade imediata entre os personagens, uma certa bagagem emocional e uma tensão sexual subjacente. A série inteira girava em torno do desenvolvimento do romance entre Carmen e Vitor. E Ashton não apenas não tinha feito uma leitura para testar a química entre eles, como também nunca tinha visto sua parceira Jasmine Lin. Claro, ele tinha interpretado dezenas de galãs românticos, mas conhecia bem a maioria dos atores da área de Miami e se sentia confortável com eles. Jasmine era uma completa desconhecida. O sarrafo nunca tinha sido tão alto. Ele possuía uma boa fama no mundo das novelas latinas desde que estrelara La Maldición de O León Dorado. E até poucos meses antes, se sentia seguro nessa posição, até que pegou o papel de vilão em El Fuego de Amor. Ainda que tivesse sido uma mudança de ares bem-vinda em relação a seus típicos trabalhos como mocinho, os roteiristas o colocaram como parte de um triângulo amoroso e o mataram. Quer dizer, mataram o personagem. Mas o choque e a sensação de traição foram os mesmos.
Na novela, ele havia perdido a vida e a mocinha para outro protagonista, Fernando Vargas, um ator chileno 10 anos mais novo que ele. Desde que interpretara Eu Leão Dourado, 5 anos antes, Ashton sempre participará das produções até o último capítulo. Apesar de levarem tiros, facadas e caírem de despenhadeiros, seus personagens sempre sobreviviam e, em alguns casos, tinham um final feliz. Mas essa sequência havia sido interrompida, e ele temia que aquilo prejudicasse sua carreira. Seu agente conversou com os roteiristas e produtores, apresentando várias opções para tentar mantê-lo na trama. O Gêmeo Mau, Uma Volta dos Mortos, qualquer fórmula batida. Nada disso fez diferença. Eles acharam que a morte do personagem era o melhor arco narrativo e, de qualquer forma, Ashton só deixaria de aparecer poucos capítulos antes do fim da novela. Qual era o problema? O problema era que Ashton, com quase 40 anos de idade e 15 de carreira, estivera investindo seu tempo no universo das novelas porque acreditava que aquilo um dia poderia levá-lo além. Estava esperando por uma chance de provar seu valor, mas em vez disso fora removido da trama mais cedo. Ele continuava sem saber se havia feito alguma coisa que aborrecera um produtor ou se os telespectadores tinham simplesmente se cansado dele. Houve um pequeno burburinho nas redes sociais quando o capítulo foi ao ar, mas àquela altura já era tarde demais. De lá para cá, ele não tinha conseguido mais nada além de participar de alguns pilotos pouco promissores. Por isso, quando recebeu o convite para Carmen no comando, Ashton agarrou a oportunidade. Foi uma substituição de última hora, providenciada pelos deuses do casting, graças à gravação de um teste enviada por um de seus agentes no impulso. Ainda que fosse um remake de novela, o fato de estar na Screenflix o colocaria diante de uma enorme audiência e, com sorte, no caminho para se tornar o próximo Javier Bardem. No fundo, porém, Ashton temia que aquela fosse sua última oportunidade. Se nada desse certo, o que aconteceria com ele? Carajo! Era muito para sua cabeça. Por fora, ele parecia perfeitamente calmo enquanto seguia Sky pelo escritório, passando por salas envidraçadas e áreas com plantas de conceito aberto cheias de mesas onde pessoas trabalhavam em seus computadores. Ninguém nem sequer olhou para ele. É provável que estivessem acostumados a ver atores circulando por ali o tempo todo, mas ainda assim ele se sentia exposto. Mas por dentro ele estava se esforçando para não pensar em como tudo aquilo poderia dar errado. Sky parou diante de uma porta aberta e fez um gesto floreado. Seu café o espera, disse, e Ashton conseguiu reunir forças suficientes para sorrir e agradecer. A sala verde tinha uma pequena copa adjacente, com 3 tipos diferentes de máquina de café. Mesmo que ainda fosse pouco mais de 8 da manhã, a primeira xícara de café de Ashton havia sido mais de 3 horas antes, e ele precisava de mais uma para acordar. Como estava estressado, optou por satisfazer seu desejo por doces com uma das cápsulas de espresso com baunilha dispostas em uma cesta. Enquanto a bebida ficava pronta, Ashton conferiu o relógio. Ele se encontraria com Jasmine pela primeira vez em 20 minutos, na mesa de leitura. Era ridículo se sentir tão nervoso daquele jeito. Sua colega de elenco havia trabalhado em soap operas, que tinham um cronograma de produção tão exaustivo quanto as novelas latinas, chegando a filmar um episódio inteiro num único dia. Isso significava que ela provavelmente teria uma boa ética de trabalho e seria bastante profissional, qualidades que ele admirava numa parceira de cena. Ele daria o seu melhor para parecer encantador e se certificar de que começariam com o pé direito. Tudo ficaria bem, exceto por uma coisa. Depois de aceitar o papel, Ashton fizera uma busca pelo nome de Jasmine no Google, esperando encontrar o de sempre. Uma página da Wikipédia com uma foto e a data de nascimento, uma lista no IN com todos os seus papéis, seu perfil nas redes sociais, talvez alguns vídeos no YouTube. Em vez disso, fora surpreendido ao ler, logo entre os primeiros resultados, notícias recentes sobre o término de seu namoro com um músico do qual ele nunca ouvirá falar e que era conhecido apenas pelo sobrenome. MC Intri, um cara magrelo com cabelo oleoso e tatuagens, tocava guitarra, tinha fama de antipático e cantava sussurrando. O primeiro pensamento de Ashton ao ver as fotos fora corta essa droga desse cabelo, e isso fez com que percebesse que estava mesmo ficando velho. Também se perguntar o que Jasmine tinha visto naquele cara, e então se repreendera. Não era da sua conta julgá-la nem imaginar nada a respeito dela. Os tabloides estavam adorando a história. E por mais que se solidarizasse com Jasmine, Ashton não queria ser tragado pelo circo que a mídia estava fazendo ao redor dela.
Já era difícil para ele manter a vida pessoal longe das fofocas da mídia latina, e teria que ser ainda mais cuidadoso para não fazer ou falar qualquer coisa que desse aos tabloides de língua inglesa motivo para prestar mais atenção nele. Apenas o fato de dois atores interpretarem o principal par romântico muitas vezes já era o suficiente para suscitar boatos, e a beleza de Jasmine era estonteante, o que fazia dela uma candidata perfeita para rumores de um affair por trás das câmeras. Não era culpa dela, mas as pessoas com frequência se interessavam por histórias inventadas. A verdade era que Ashton não tinha tempo para romances, fosse por trás das câmeras, fosse de qualquer outro tipo. Mas a imprensa não se importava com a verdade, só com o que vendia revistas ou garantia cliques. Fora do trabalho, era melhor que ele mantivesse distância de Jasmine. Com a xícara cheia daquele néctar doce e cafeinado, Ashton se demorou adicionando mais açúcar e creme. Ele vinha se esforçando ainda mais em seus treinos e mantendo a dieta, de modo que tomar um café do jeito como gostava era um de seus poucos vícios restantes. Uma vez terminado o processo, deu um passo para trás, afastando-se da mesa, na esperança de encontrar sua nova colega de trabalho e se apresentar a ela. Em vez disso, sentiu que pisava em algo que não era o assoalho, e alguém atrás dele soltou um grito. Ashton se virou surpreso, e deu um encontrão em um corpo. Houve um splash, seguido de um barulho de algo caindo. O aroma do café se intensificou, e ele encarou com horror a visão de uma mulher usando blusa branca e calça cor-de-rosa, que tinham ficado cobertas por manchas marrons gotejantes. Cubos de gelo estavam espalhados pelo piso, ao lado de seus sapatos de salto-agulha. Já é bem ruim derramar café em alguém no primeiro dia do emprego novo, mas aquela não era qualquer pessoa. Era Jasmine Lin, sua nova parceira. Uma mulher maravilhosa, a pele dourada brilhando em contraste com o branco da blusa, úmida e colada ao corpo e aos seios, que naquele momento parecia querer matá-lo. As sobrancelhas escuras estavam franzidas, e os lábios grossos semiabertos deixavam à mostra os dentes cerrados. O nervosismo contra o qual Ashton lutara durante toda a manhã veio à tona e escapou de sua boca. Olá! Na tentativa de fazer uma piada, ele apontou para o copo vazio na mão dela. Supongo que no te ibas a beber eso. Quando ela olhou para ele boquiaberta, Ashton sentiu o estômago contrair. A oportunidade de começar com o pé direito tinha ido por água abaixo. A combinação entre o café gelado, o espanhol inesperado e a presença do familiar e lindo rosto de Ashton deixou Jasmine sem voz. Sua blusa de seda estava colada à pele fria, graças à tampinha defeituosa de seu copo de café, que escorregou no segundo em que Ashton esbarrou nela. Ashton, sentindo o corpo esquentar por dentro, apesar do banho de gelo acidental, ela queria poder bebê-lo como se ele fosse um cappuccino fumegante num dia frio. Ele tinha cabelo cacheado e curto, barba por fazer, pele bronzeada e olhos castanho escuros bastante sensuais. Parecia ainda mais alto pessoalmente, e ainda mais magnético, como a gravidade de um enorme planeta atraindo-a para sua órbita. Ela se sentiu enfeitiçada por ele de um jeito inexplicável, mas aquela, afinal, era a mágica da TV. Fazer com que você se sinta próximo de pessoas que não conhece e desenvolva familiaridade e carinho por personagens criados para você. Fazer com que torça por eles, se apaixone por eles, os ame ou odeie. E ali estava Ashton em carne e osso, e ainda mais lindo ao vivo, se é que era possível. O Leão Dourado. Jasmine tinha assistido a alguns episódios, graças à insistência de Michelle, e a capacidade dele de captar a atenção dos telespectadores era magistral. No esforço para ignorar a maneira como seu coração se acelerava por estar perto de Ashton, Jasmine se concentrou no que ele dizia. Como não queria ter que admitir que não era fluente em espanhol, Jasmine pescou as palavras, as repassou em sua mente e traduziu uma a uma. Olá! Aquelas primeiras sílabas fluidas e profundas, que Ashton usará para cumprimentá-la fizeram com que ela se arrepiasse. Supongo que no te ibas a beber eso. Acho que você não ia beber isso. O quê? Ele havia sido sarcástico? Ou tinha falado sério? Merda, ela não sabia. Por segurança, Jasmine estreitou os olhos. Era para ser uma piada? Ele ergueu as sobrancelhas, como se estivesse surpreso por ela ter respondido em inglês. Ela estava acostumada com essa reação. É, uma piada. Mas uma piada sem graça, eu acho. Em inglês, sua voz grave era cadenciada e suave. Ele pegou um punhado de guardanapos de papel na mesa e os estendeu para ela. Sou Ashton Soares. Sei quem você é, minha avó é apaixonada por você. Deus, ela tinha mesmo dito aquilo? Jasmine pressionou os guardanapos contra o corpo, o que pouco adiantou para absorver o café marrom que ensopava sua camisa.
E pior ainda, embora fosse difícil dizer de seu ponto de vista, ela tinha quase certeza de que a seda branca tinha se tornado transparente. Ela tentou puxar o tecido molhado, para que não ficasse colado como uma segunda pele, mas ele tornou a grudar em seus seios. Ótimo! Pode me mandar a conta da lavanderia. A expressão no rosto dele era de desapontamento, e a preocupação em seus olhos fez com que parecesse mais jovem, como um garotinho. Não se preocupe. Deve ser impossível limpar isso. Ela soou mais irritada do que pretendia, então acrescentou: tudo bem, é só uma roupa. Só uma roupa que ela havia levado 2 horas para escolher, com a ajuda das primas. Jasmine conteve um suspiro. Não queria fazer com que Ashton se sentisse mal, mas caramba, que inconveniente. Desculpe por ter pisado no seu pé, Ashton se apressou a dizer, como se de repente tivesse se dado conta de que não havia se desculpado ainda. E esbarrado em você. E derrubado seu café. Ela deu de ombros e abriu um sorriso sem graça. Foi um acidente. Mas acho que eu precisava da cafeína. Ele estendeu o próprio copo. Quer o meu? Será que ele já tinha dado um gole? Não importava. Em breve ela estaria beijando esse cara. E seria rude recusar sua bandeira branca. Claro, obrigada. Os dedos de Jasmine roçaram os dele e ela estremeceu. Para esconder o rubor em suas bochechas, levou apressadamente o copo à boca. Tomou um gole. E engasgou. Meu Deus! Quanto açúcar você colocou? Ele fez uma careta. Muito. Jasmine devolveu o copo a ele. Obrigada, mas acho que chega de café por hoje. Ela fez um gesto para a blusa e Ashton seguiu seu movimento com os olhos. Adeus, ela tinha atraído mais uma vez a atenção dele para a camisa transparente colada aos seios. Brilhante. Com o que pareceu um grande esforço, Ashton conseguiu afastar os olhos do colo de Jasmine e voltar a encará-la. A expressão dele era neutra, mas Jasmine percebeu a ondulação de seu pescoço quando ele engoliu em seco. Ela sentiu a pele esquentar de vergonha e que droga pela atração. Tinha imaginado que o primeiro encontro entre os dois seria bem diferente. Precisava sair dali. Jasmine gesticulou na direção da porta da sala verde. Preciso me trocar. Não fazia a menor ideia de onde ia encontrar outra roupa. Ele fez que sim. Por suposto. Tchau. Jasmine saiu correndo na direção do banheiro. Uma olhada no celular mostrou que tinha menos de 10 minutos antes do início da leitura, e ela estava encharcada de café extra forte e leite de cocô. Sem querer se atrasar logo no primeiro dia, Jasmine fez sinal para uma assistente do escritório. A mulher tinha cabelo louro na altura do ombro e um tique nervoso na sobrancelha. Oi, sou Jasmine Lin. Qual seu nome? Penny. Penny empalideceu ao perceber o terrível estado da roupa de Jasmine ensopada de café. Como você pode ver, estou tendo uma emergência de figurino. Jasmine colocou todo o dinheiro que tinha na carteira, uma fortuna de $34, na mão de Penny. Será que você poderia correr até a loja mais próxima e comprar uma muda de roupa para mim? Acho que preciso de um look novo. Penny uniu as sobrancelhas claras. Que tipo de look? Qualquer um, desde que você esteja de volta em 5 minutos. Jasmine apontou para a porta do banheiro. Vou estar lá dentro tentando tirar essa mancha de café da blusa de seda. Com um aceno de cabeça, Penny saiu correndo e Jasmine entrou no banheiro. Uma mulher negra mais velha estava lavando as mãos numa das pias. Ela usava um terno cinza bem cortado e um turbante estampado. Parou o que estava fazendo quando percebeu o estado da roupa de Jasmine e então apontou com o polegar a cabine para pessoas com deficiência. Tem uma pia ali dentro, disse ela. Acho que você vai precisar. Jasmine agradeceu enfaticamente e se trancou na cabine espaçosa. Tirou a roupa molhada e pegajosa e a colocou debaixo da água fria da torneira. Ela detestava ter que admitir, mas aquele banho de café tinha sido uma distração bem-vinda. Era mais fácil lidar com o susto de levar um banho de bebida gelada do que com a descarga de desejo que sentirá quando colocará os olhos em Ashton. Então Jasmine se apegar àquilo. Porque naquele momento, MC Inter e seus estúpidos olhos verdes comoventes tinham desaparecido de sua mente, junto com toda a ansiedade e o desamparo que ela vinha sentindo desde que vira a foto do cantor na capa de uma revista de fofoca beijando outra no México. O embaraço de Ashton por ter derrubado o café nela fora genuíno, e até mesmo adorável, mas ela não conseguirá prestar atenção em mais nada a não ser no magnetismo de seu novo par romântico. Aquele era o modus operandi de Jasmine, afinal. Um término muitíssimo desastroso, ainda que as coisas com MC Inter tenham sido bem mais desastrosas que o normal, seguido de uma paixão arrebatadora por outro homem emocionalmente indisponível. Tapa-buraco, relacionamento término. E então tudo de novo. Mas não dessa vez, muito obrigada.
Afinal, ela era uma mulher de sucesso. Carmen no comando era um grande passo para ela, e Jasmine não deixaria que uma atração indesejada ficasse no meio de seu caminho para o estrelato. Por mais sexy que fosse seu par romântico. Sozinho na sala verde, Ashton recolheu os cubos de gelo do chão, depois se jogou numa cadeira e passou a mão pelo rosto. Bem, aquilo tinha sido um puta de um desastre. Ele nunca se esqueceria da cena de Jasmine se afastando dele mancando por causa de um pisão no pé e com a blusa toda molhada. Ela sempre se lembraria dele como o cara que arruinara seu primeiro dia de trabalho. Ele tomou um golinho do café que Jasmine lhe devolvera, embora estivesse tão tenso que mais cafeína e açúcar talvez não fossem uma boa ideia. Quando a encontrasse novamente, ele se desculparia com mais ênfase. Arrumaria um jeito de consertar as coisas com ela, e ao mesmo tempo manteria distância. Talvez eles conseguissem rir disso tudo. O ideal seria que fosse antes da leitura, mas provavelmente era pedir demais. Ele tinha destruído a roupa dela e precisava dar um jeito nisso. Mas primeiro, Ashton fechou a porta da sala verde e pegou o celular para fazer um face-time com o pai em Porto Rico. O telefone tocou algumas vezes antes que o rosto marrom escuro de Inácio Soares aparecesse na tela. Olá, mijo! Aquelas palavras, ditas num vozeirão de barítono, as mesmas que Ashton tinha ouvido todos os dias de sua vida, colocaram um sorriso em seu rosto. Olá, Pará! Como estás? Ele escutou enquanto o pai lhe passava um boletim do estado de saúde do abuelito Gas e da abuelita Bibi. A mãe de Ashton tinha morrido fazia 10 anos, mas os pais de Inácio sempre tinham sido uma grande parte da vida dele. Eles estavam agora na casa dos 80 anos, e o bem-estar dos dois era a maior preocupação e o maior incentivo para o trabalho de Ashton. Outro incentivo apareceu na telinha do celular, com o cabelo bagunçado e grandes olhos castanhos, encarando Ashton e derretendo seu coração. E é esse mi papá? Guinchou uma vozinha, e Ashton riu. Si mi hijo, é esse tu papá, disse ele. Inácio se afastou um pouco da tela para dar espaço para Yadiel, o filho de 8 anos de Ashton. Ele ouviu Yadiel com atenção. O menino lhe contou sobre o último programa de TV a que havia assistido, Jovens Titãs em Ação, sobre o jogo de videogame com o qual andava obcecado no momento, Minecraft, e sobre a revista em quadrinhos que estava lendo, Homem-Aranha. Ashton não entendeu quase nada do que ele contou e desejou, não pela primeira vez, estar perto do filho para ver TV, jogar e ler com ele. O papi, quando você volta para Porto Rico? Yadiel terminou seu discurso. Não sei ainda, Yadi. Ashton não tinha uma resposta melhor. Yadiel morava com Inácio e os bisabuelos em Macau, enquanto Ashton passava a maior parte do ano em Miami. Logo depois de nascer, Yadi morou em Miami com o pai. Mas após o incidente o menino foi ficar com Inácio, e Ashton vendeu a casa e se mudou para um apartamento no arranha-céu. Quando Yadiel era menor, Ashton conseguia passar mais tempo com ele em Porto Rico. Mas depois que sua carreira decolou, e com Yadi estudando numa escola particular, havia cada vez menos tempo para encarar o voo de 2 horas e meia de Miami até San Juan todo fim de semana. Depois que o furacão Maria destruiu a ilha por completo, o absoluto fracasso do governo federal em prover recursos e ajuda e a incapacidade de tratar a população de Porto Rico como cidadãos americanos que eles eram por direito de nascimento fizeram com que Ashton levasse a família para Miami por um tempo. Ele adorava tê-los por perto e poder estar junto de Yadiel todos os dias. Mas, durante todo aquele período, não conseguia parar de se lembrar do que acontecerá quando Yadiel viverá lá pela primeira vez. Assim que a escola do filho reabrira, Ashton os mandara de volta. A saudade que Ashton sentia do filho era um buraco sem fim, mas crescer na ilha, longe do caos da mídia, era mais seguro para o garoto. Ashton adoraria poder passar o verão com Yadiel em Porto Rico, mas precisava pagar as contas e agora que era responsável por 4 gerações da família. Elas eram muitas, em especial depois de reformar o restaurante do Soares, que ultimamente atendia apenas metade dos clientes comparado ao movimento de antes. Aconteceu alguma coisa legal aí no set? Perguntou Yadiel. Ele adorava ouvir histórias dos bastidores do trabalho do papi. Bom, hoje ainda é o primeiro dia, mas bem, aconteceu. Yadiel arregalou os olhos quando Ashton contou como derrubara café em Jasmine. Ashton simulou os movimentos, adicionou efeitos sonoros e interpretou a si mesmo como um bobo desastrado para a diversão do filho. Yadiel estava às gargalhadas quando o pai terminou a história, o que o reanimou. Ele adorava fazer o filho rir. Quem sabe um dia teria a oportunidade de fazer mais comédias em sua carreira. Alguém bateu à porta. Ashton, você está aí? Oh,
Yadiel era a razão pela qual Ashton mantinha sua vida privada em sigilo. Ele queria que o filho tivesse uma criação o mais normal possível, mesmo que isso significasse ter que ficar longe dele. Ashton experimentara alguns sustos com fãs no começo da carreira. Ele nunca esqueceria o terror do som de vidro se quebrando no quarto do filho ainda bebê, por isso fazia de tudo para manter Yadiel seguro, protegido e em segredo. Ashton mandou um beijo para a tela do celular e baixou a voz para um sussurro. Adiós, mi amor. Tchau, papi. Encerrando a ligação, Ashton gritou. Paze. E então repetiu em inglês, só para garantir. Pode entrar. Marquita Arroio, uma conterrânea porto-riquenha e a showrunner, entrou na sala. Alta e de pele clara, tinha uma cabeleira cacheada e um sorriso largo. Tudo bem? Tem umas pessoas que querem conhecer você antes de começarmos a leitura. Ashton tomou mais gole de café e então o deixou de lado. Hora do show. Jasmine estava seminua no banheiro feminino vazio, tentando secar o sutiã no secador de mãos com ele vestido no corpo, quando alguém bateu à porta. Oi? Trouxe suas roupas. Estou aqui. Jasmine correu de volta para a cabine e colocou a cabeça para fora. Penny entrou depressa e entregou a ela uma sacola de plástico com os dizeres Eu Nova York e algumas roupas dobradas dentro dela. Espero que sirva, disse Penny, pouco convencida. Não tinha muita opção, e você ficaria surpresa de saber quanto custam essas roupas de turista. Jasmine apertou a sacola contra o peito e se fechou de novo na cabine. Tenho certeza de que está ótimo. Muito obrigada. Jasmine olhou dentro da sacola e congelou. Droga, ela devia ter sido mais específica quanto ao tipo de look. O short de corrida de nylon pelo menos era preto e sem nenhuma logomarca. Era mais curto do que ela teria escolhido, mas não era a coisa mais curta que ela já usará em um compromisso profissional. Ela ia dar um jeito. A camiseta, por outro lado. Jasmine desdobrou a peça e a encarou. Era fúcsia, com detalhes pretos, capuz e as letras NYC estampadas em tamanho garrafal. Cafona, claro, mas era o que se poderia esperar de roupas compradas numa loja de souvenirs. Mais preocupante, entretanto, era o fato de a camiseta ser muito, muito pequena. Jasmine examinou de perto a etiqueta. Era tamanho médio, infantil. As duas peças tinham etiquetas de liquidação e juntas tinham custado $33 e uns trocados. Pelo jeito não dava mais para comprar muita coisa com $34. Ela colocou a cabeça para fora da cabine, mas Penny já tinha ido embora havia muito tempo, provavelmente com medo de que Jasmine arrancasse sua cabeça ou sugerisse que elas trocassem de roupa. O que, pensando em retrospecto, teria sido uma ideia melhor, mas agora era tarde. Jasmine olhou para sua blusa, que agora estava toda molhada e ainda com manchas amarronzadas, e então checou o relógio. Estava atrasada. Ela se espremeu na camiseta que serviu, ainda que por pouco, como um cropped. O tecido era grosso, mas esticava. Ficou ainda mais justa nos ombros, mas cobria seu peito melhor do que a blusa de seda molhada. Ela enfiou as roupas encharcadas na sacola de plástico e saiu da cabine, então se olhou no espelho de corpo inteiro do banheiro. Com a camiseta de tamanho infantil, o short de ginástica, os sapatos de salto alto pretos e as joias douradas e brilhantes, ela com certeza passava uma imagem, ainda que não fosse uma imagem que gritasse mulher de sucesso. Estava mais para Sport Spice num encontro romântico. Talvez a roupa manchada de café não fosse tão ruim assim, mas ela não tinha tempo para secar tudo, ainda mais naquele secador de mão tão fraco do banheiro feminino. Então se lembrou do ditado de sua avó: se você não está de batom e de brinco, é como se estivesse nua. Depois de retocar o batom magenta, Jasmine tirou uma foto sua no espelho, para mandar para Ava e Michelle no grupo das primas poderosas. Era hora de chamar reforços. Ava respondeu primeiro. Ava, o que você está vestindo? A resposta de Michelle veio um segundo depois. Michelle, gata. Jasmine, tive um acidente com café gelado. Por favor, digam que ainda estou linda. Michelle respondeu com um gif da Natalie Wood em Amor, Sublime Amor girando e dizendo, me sinto linda. Ava mandou um da Barbra Streisand em Funny Girl que dizia, oi linda. Era isso. Jasmine jogou a cabeça para frente e para trás para arrumar o cabelo, endireitou os ombros e colocou a mão na cintura. Ande como uma jefa, lembra? Disse ela para o próprio reflexo. Por dentro, não acreditava naquilo nem por um segundo, mas era uma atriz boa o suficiente para não deixar que a vergonha transparecesse em seu rosto. Então saiu do banheiro e se dirigiu até mesa de leitura como se estivesse desfilando na porra de uma passarela. Entre a conversa com Yadiel e uma série de interações positivas com a showrunner,
o primeiro assistente de direção e o diretor do primeiro episódio. A confiança de Ashton voltou com tudo. Depois de trabalhar na TV por mais de 15 anos, ele se sentia em casa naquela agitação, mais do que em seu apartamento em Miami ou em sua suíte no Hutton Court. Claro, aquele papel tinha muita coisa em jogo, mas ele daria conta. Era um dos melhores em sua área, não um dos melhores, o melhor, e estava ali para mostrar ao público norte-americano e aos produtores e agentes o que ele sabia fazer. Fácil, fácil. Ele seguiu Marquita até a sala de conferência onde seria feita a leitura. Uma porção de gente estava amontoada no corredor, incluindo executivos da Screenflix, produtores, roteiristas e alguns atores que Ashton reconhecera das notícias sobre a série. Fazia muito tempo que ele não era escalado para uma produção onde não conhecia ninguém. Tudo o que ele queria era entrar na sala de conferência e sentar em seu lugar. Mas se apresentou a Peter Calabasas, um ator de TV veterano que faria o pai de Carmen. Peter, um homem afro-latino-americano rechonchudo com uma barba escura, era bom de papo, e eles logo engataram numa conversa sobre beisebol. Então Jasmine chegou e Ashton levou um susto. Ela continuava estonteante e incrivelmente sexy, mas, que roupa era aquela? Sabe-se lá como, Jasmine arrumara um novo look, e embora o cabelo e a maquiagem continuassem impecáveis, ela parecia uma modelo fitness que tinha entrado na sala errada, e não a atriz principal de uma série sobre uma executiva de relações públicas. A culpa invadiu Ashton. Como ele se sentiria se tivesse que aparecer no primeiro dia de trabalho usando short de academia? Claro, alguns atores usavam roupas casuais nas leituras. Havia uns 3 ali de calça jeans. Mas interpretar o personagem principal implicava um certo senso de liderança. Era comum que todos se esforçassem para passar um ar profissional, pelo menos antes que as jornadas de trabalho de 24 horas levassem todo mundo à exaustão. Ashton não era o protagonista, mas como fazia parte do par romântico central, estava usando uma camisa social azul bem passada, calça preta e mocassins de couro italianos. Jasmine, como ele tinha visto naquela manhã, havia se vestido muito bem. Mesmo coberta de café, estava claro que escolhera um look estiloso e sofisticado. Ela até tinha feito um comentário sobre isso, mas ele estava tão mortificado que não tinha entendido direito o que ela dissera. Por causa do erro de Ashton, Jasmine parecia pronta para ir à academia, de salto alto. Ele se sentiu um idiota de novo. Sério mesmo que tudo que ele lhe oferecerá fora o próprio café e uma oferta besta de pagar a conta da lavanderia? Qual era o problema dele? Ela nunca o perdoaria, e Ashton não podia culpá-la por isso. Certo, vamos começar. Marquita bateu palmas. Todos pararam de falar e entraram na sala para tomar seus lugares em torno da mesa de conferências. Plaquetas de papel branco com o nome dos atores impresso indicavam o lugar de cada um. Em frente a todos os assentos havia uma cópia do roteiro, um pequeno montinho de fichas para anotações, um copo e uma garrafa de vidro com água e fatias de limão. Como um dos personagens principais, Ashton estava sentado bem ao lado de Jasmine, mas ele estivera tão distraído que nem sequer pensara na questão até aquele momento. Ele afundou na cadeira de metal desconfortável e se ocupou de folhear o roteiro, o corpo inteiro em alerta quando Jasmine se sentou ao seu lado. Ashton deu uma olhada na direção dela, acompanhando o deslizar de suas longas pernas à mostra, enquanto ela as cruzava debaixo da mesa. Me desculpe mais uma vez, sussurrou, mas ela não olhou para ele. Um leve encolher de um ombro foi a única pista de que ela havia ouvido o que ele falará. Os demais integrantes do elenco tomaram seus lugares ao redor da mesa. No outro lado de Jasmine estava Miriam Pérez, a atriz que faria sua mãe, e Nino Colon, o ator trans que interpretaria o assistente de Carmen. Miriam estava levemente bronzeada, com o cabelo cacheado tingido de louro, e Nino tinha a pele marrom escura e um corte de cabelo estiloso. À direita de Ashton estavam Peter Calabasas e Lily Benítez, que seria a irmã de Carmen. Lily tinha uma cabeleira escura e cacheada e estava usando um batom vermelho forte que combinava com sua pele bronze. Antes de começarem, Marquita se apresentou e com um breve discurso, desejou boas-vindas a todos. Então pediu que cada ator se apresentasse. Ashton estava com dificuldades para se concentrar, mas percebeu a variedade de experiências entre eles. Ele havia feito novelas latinas, Jasmine atuará em soap óperas. Lily havia começado como modelo plus size de lingerie. Nino fora dançarino da Broadway. Miriam tinha feito comédia stand up esquetes cômicas nos anos 1980 e 1990. E Peter tinha uma sólida carreira de mais de 30 anos na TV, desde séries de humor a programas policiais.
No começo do roteiro, Carmen conversava com a irmã a respeito de seus planos para os negócios da família antes de sair para trabalhar. A cena era em inglês, e apesar de os olhos de Ashton estarem acompanhando as palavras no roteiro, ele estaria mentindo se dissesse que estava prestando atenção. Em vez disso, sua cabeça o conduzira a uma espiral de derrotas que começava com ele derrubando o café e terminava com sua carreira arruinada. A cena seguinte mostrava Carmen no trabalho, interagindo com seu assistente e depois com o pai. Ashton se concentrou o suficiente para pegar a deixa de Peter, então se sentou ereto, recorrendo a todos os seus anos de experiência para declamar suas falas, enquanto mentalmente se torturava por ter estragado sua primeira impressão com